assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você um dia imaginou que estaria vivendo o que está vivendo hoje? Houve alguma época na sua história em que você pensou que poderia acontecer com você o que de fato aconteceu na sequência da sua biografia? Certamente não. Veja o meu caso. Eu jamais imaginei, antes de 1992, que mudaria de São Paulo com a minha família para Marília, uma cidade que eu não conhecia. E a primeira vez que eu vim para cá, eu vim de ônibus, Expresso de Prata. Paramos em Bauru, depois em Garça, depois em Veracruz. Eu falei: Marília é um ponto no meio do nada. Que é isso? Quem diria que aqui eu ia conhecer a mulher com quem eu me casaria, e já estou casado com ela há 27 anos. Quem diria que aqui eu seria chamado para o ministério pastoral? Quem diria que aqui eu faria tantos amigos? Quem diria? Quem diria que eu passaria por lutas na vida? Jamais imaginei. Antes da Covid, por exemplo, que eu ficaria doente, iria parar numa UTI com 90% de comprometimento pulmonar e estaria, nas palavras de um médico que me atendeu, clinicamente em óbito. Eu não imaginava que Deus usaria essa situação de sofrimento para fazer um dos maiores milagres que eu já experimentei em toda a minha vida. Porque houve um dia, no quarto de UTI, em que eu acordei das poucas vezes em que eu conseguia dormir. E havia um vento varrendo aquele box de UTI, a ponto de eu assustar e começar a chamar uma enfermeira para que viesse fechar a janela. Demorou um pouquinho para eu tomar atenção e perceber que não havia janela na UTI. E naquele momento eu soube que o Espírito Santo estava visitando aquele lugar. E foi naquele dia que eu comecei a ser curado. E todos os exames começaram a mudar. E hoje eu estou aqui
compartilhando com você essa experiência que Deus me proporcionou. Eu não imaginava que estaria aqui hoje, pregando para você, compartilhando a palavra. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se eu olho para trás e penso, meu Deus, eu não imaginava tudo que eu viveria, à medida em que eu olho para frente, eu posso declarar com toda a convicção que eu não imagino o que Deus ainda vai fazer na minha vida. E se você olha para trás e reconhece que você não imaginava o que Deus faria na sua história, hoje eu estou desafiando você a olhar para frente e declarar com toda a convicção da sua alma que você não faz ideia do que Deus ainda tem reservado para você. Você não faz ideia. Não tem como a gente prever hoje aqui o que Deus preparou para nós. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no nosso coração o que Deus preparou para cada um de nós, pessoalmente, individualmente. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu vejo esse texto que nós lemos, me vem essa ideia. Naquele dia em que Pedro lavava suas redes, note, naquele dia em que Pedro lavava suas redes, ele não imaginava o que Deus faria com a sua vida. Você consegue ter a dimensão disso? Pedro lavava suas redes, junto com os seus sócios, depois de uma noite frustrante de uma pesca que simplesmente não aconteceu. E aí aparece um pregador, pregando lindamente para uma multidão que o comprime e o joga cada vez mais para dentro do mar. Enquanto Pedro observa essa cena inusitada, ele não faz ideia, ele simplesmente não faz ideia do que a sua vida vai se transformar a partir daquele momento. Pedro, nesse dia em que ele lavava suas redes, ele não fazia ideia que ele veria cegos de nascença voltando a ver. Pedro, nesse dia, não fazia ideia de que ele veria leprosos sendo purificados por causa de uma palavra de comando. Pedro, nesse dia, não fazia ideia de que um dia ele veria alguém andando sobre as águas do mar da Galileia, e mais, ele não fazia ideia que ele próprio arriscaria uns passos. Pedro não fazia ideia nesse dia em que ele lavava as redes, que ele seria cheio do Espírito Santo, pregaria uma mensagem, e com essa mensagem 5.000 pessoas entregariam seus corações ao Senhor. Pedro não fazia ideia nesse dia em que ele lavava as redes, que ele seria morto por causa de sua fé, e que ele seria condenado à cruz, e quem, sendo condenado à cruz, pediria aos seus exatores que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira como foi o seu Senhor. Ele não fazia ideia. Ah, meu irmão, minha irmã, você não faz ideia do quanto Deus ainda pode usar a sua vida. Você não faz ideia dos milagres que Deus ainda pode realizar na sua história. Você não faz ideia do que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Você não faz ideia do que Deus vai fazer nessa geração por causa do relacionamento que Ele tem com você. Agora, conquanto eu não faço ideia do que Deus tem para mim, eu imagino coisas maravilhosas. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Conquanto eu não faço ideia do que Deus ainda tem para mim, existem algumas decisões que eu posso tomar nesse momento. Porque conquanto Pedro não fazia ideia do que Jesus faria com ele
E através dele, a partir daquele dia, naquele dia, ele tomou algumas decisões, algumas iniciativas, algumas posturas que fazem sentido. E que talvez eu e você possamos assumir hoje. Ainda que eu não faça ideia do que Deus pode e vai fazer através da minha vida, na minha vida, eu posso hoje assumir alguns compromissos que farão toda a diferença. Por exemplo, naquele dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia do que Deus ia fazer na vida dele através dela, mas ele emprestou o seu barco. Diga, emprestar o barco. Jesus estava pregando. Multidão não respeita nada nem ninguém. Cada um quer ficar mais perto do Senhor e quando Jesus vê, está a multidão na frente e o mar atrás. Ele olha alguns barcos ancorados. Ele vê os pescadores e pergunta, posso usar um dos barcos? Pedro diz, use o meu. Aqui começa algo lindo na vida de Pedro, quando ele diz, use o meu. O texto diz que Jesus entrou num dos barcos que era de Simão Pedro. Uma grande história começa na nossa vida quando nós colocamos o que nós temos, seja o que for, à disposição de Deus. Seja o que for. Pedro não tinha um transatlântico, Pedro não tinha um iate, Pedro não tinha um barco de gente rica. Pedro tinha um barco simples, de um pescador simples que ele era. Mas a bênção da gente servir um Deus todo-poderoso, que é dono de todas as coisas, Senhor do universo, dono do ouro e da prata, é que não importa o que nós coloquemos diante dele, ele pode usar isso de maneira extraordinária. Não há ninguém nessa manhã aqui que não tenha algo para colocar diante de Deus. À disposição de Deus, a serviço de Deus. Você pode não ter uma casa grande, mas você tem uma casa, você pode colocá-la a serviço de Deus. Você tem um carro, tem uma moto, pode colocar a serviço de Deus. Você tem um estudo, pode colocar a serviço de Deus. Você tem uma experiência de vida, pode colocá-la a serviço de Deus. Você tem tempo, pode colocá-la a serviço de Deus. O problema é que nós vivemos um período da história em que o egoísmo se tornou muito forte. E cada um desfruta do que é seu, pensando exclusivamente em si. Nem sempre nós fazemos isso por mal. Pode ser por mecanismo de defesa, pode ser por pura falta de atenção. Você pensar quantas coisas Deus deu para você e que poderiam ser uma bênção se você simplesmente disponibilizasse nas mãos dele. Às vezes são detalhes. Às vezes a gente não consegue enxergar o quanto a gente é privilegiado na vida. Estava pregando esses tempos atrás num lugar, falando sobre aquele texto em que Jesus para diante de Jerusalém e ele começa a lamentar sobre a cidade. Em determinada altura ele diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em ti, há muito teriam se arrependido no pó e na cinza. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Outros no lugar de vocês estariam erguendo a mão para o céu. Linguagem de hoje. Linguagem Marcelo Gomes. Outros, no lugar de vocês, estariam erguendo a mão para o céu. Tem gente que se tivesse a vida que você tem, estava feliz da vida. Tem gente que se tivesse a casa que você tem, estava feliz da vida. Se tivesse o trabalho que você tem, estava feliz da vida. Se tivesse a família que você tem. Eu disse uma vez para um sujeito, tem gente que se tivesse a mulher que você tem, estava feliz da vida. Ele falou, pode levar. Rapaz, você vai para o inferno. Mas é verdade.
Tem gente que se tivesse a mulher que eu tenho, estava no céu. Tanto que quando eu estava na UTI, entre a vida e a morte, houve quem mandasse recado para ela. Não temas, sozinha não ficarás. Canalha. Que papelão. Orando para eu morrer. Só que a gente não reconhece o quanto Deus tem sido bom conosco. Às vezes a gente fica olhando para essas faltas, para essas ausências, para aquilo que a gente intenciona e ainda não é viável, não é possível. E quem sabe um dia, quando eu tiver a vida que eu idealizo, aí sim eu vou servir a Deus de modo intenso. Quem não serve a Deus com o que tem, não servirá quando tiver mais. Quem não é generoso com o que tem, não será quando tiver mais. Quem não abençoa pessoas com o que tem hoje, não abençoará ninguém quando tiver mais. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Mas quem é fiel no pouco, no muito será colocado. O que é que você tem? Pergunta que várias vezes na Bíblia é feita. Moisés, o que é que você tem na mão? Uma vara. Com esta vara você salvará o povo da escravidão no Egito. Quantos pães vocês têm? 5 pães e 2 peixes. É suficiente. Mandem o povo assentar-se na relva. O que é que você tem nessa manhã que Jesus pode usar? Coloque na presença dele, à disposição dele, no altar dele. Não permita que complexos de inferioridade inibam você ou impeçam você de começar a experimentar o que Deus pode fazer na sua vida. Ninguém é tão pequeno que Deus não possa usar. Ninguém é insignificante no reino. Nenhum recurso no reino é insuficiente, porque nós temos um Deus que transforma todas as coisas e pode fazer de uma pequena semente uma grande árvore. Empreste seu barco. Empreste o seu barco. Saia daqui hoje dizendo, eu tenho algo que eu posso colocar no altar de Deus e eu farei isso a partir de hoje. Segundo, naquele dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia do que Deus iria fazer na sua vida e através dela, mas ele lançou as redes. Diga, lançar as redes. Jesus terminou de pregar. A multidão começou a ir embora. Jesus era animado, olhou para os pescadores e disse, vamos pescar. Quando Jesus disse, vamos pescar, os pescadores ficaram sem saber como reagir. Não era assim uma boa ideia, entendeu? Não era o melhor horário. O melhor horário é à noite. Deus já me deu a graça de visitar Israel, visitar o Mar da Galileia. De dia, é tão quente lá, que as águas da superfície esquentam. E os peixes vão lá para o fundo, onde é mais gelado. Então as redes de pesca simplesmente não chegam onde os peixes estão. Só que de noite esfria muito. E aí os peixes que passaram um dia lá embaixo, à noite sobem. Porque aí a água fica muito fria lá. Então os pescadores pescavam à noite. Porque à noite era muito mais fácil pegar alguma coisa. Então quando Jesus diz, vamos pescar, a primeira objeção que os pescadores têm é, não é o melhor horário. Segunda objeção que os pescadores têm para fazer é, o mar não está para peixe. Porque nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Então, se à noite, que é o melhor horário, a gente não pegou nada, imagina de dia. Então não vai rolar. Mas, na minha opinião, aqui eu estou fazendo uma leitura um tanto quanto criativa. Eu acho que os pescadores tinham uma terceira objeção, que é o fato de que eles estavam lavando as redes. E eu não sei você, mas é chato quando alguém quer usar aquilo que eu acabei de lavar. A senhora que faz limpeza em casa, o dia da limpeza não dá vontade que a família vá para um hotel?
para ficar limpo um pouquinho só. Dia desse, Cristiano estava lavando uma loucinha que estava lá na pia. E eu cheguei na cozinha, passei a mão num copo que estava no escorredor para beber uma água. Ela falou, onde é que você vai com esse copo? Falei, vou beber água. Ela falou, com esse copo não, acabei de lavar. Falei, mas eu vou beber água, eu estou com sede. Não, esse copo ficou na pia o dia inteiro, você não lavou. Agora que eu acabei de lavar e pus no escorredor, você vai pegar e vai usar de novo, deixa esse copo aí. Eu falei, mas como é que eu vou beber água? Ela falou, não sei, liga a torneira, põe a mão assim, você não vai usar esse copo. Para minha vergonha, eu digo que eu não usei o copo aquele dia. Acabamos de lavar as redes, Senhor. Dá trabalho lavar a rede de pesca. Dá trabalho. A gente não está abrindo um ciclo, nós estamos fechando um ciclo. É o pior momento para você pensar em algo novo, quando você ainda está fechando o velho. 3 objeções para a gente não fazer isso que o Senhor está sugerindo. Só que Pedro diz, porque és tu quem está dizendo, nós lançaremos as redes. A questão não é se faz sentido, a questão não é se temos vontade, a questão não é se há uma lógica nisso, a questão não é se temos disposição, a questão é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus está mandando, nós obedecemos, porque a obediência é caminho de milagre. Simples assim. Deus tem várias ordens já concedidas para nós. Viver não se trata de experimentar coisas novas o tempo todo, mas de colocar as velhas coisas que nós já conhecemos muito bem em prática. Às vezes a gente pergunta para Deus o que Ele quer de nós. O que Ele quer de nós já está óbvio. Perdoar, por exemplo. Eu estou pedindo por um milagre na minha vida, mas ainda não perdoei quem eu tenho que perdoar. Ter vida de oração, por exemplo. Ser generoso, contribuinte. Amar aquele que os meus sentimentos não me permitem amar com facilidade. Ser submisso à autoridade. Abençoar, pregar o Evangelho. Há tantas coisas já postas diante de mim como direção de Deus, desejo de Deus, expressão da vontade de Deus, que só se pelo menos eu começar por elas, muita coisa já vai mudar na minha vida. Ao longo da minha trajetória pastoral, foram inúmeras as vezes em que eu vi pessoas serem curadas de doenças ou revolucionarem suas vidas profissionais e financeiras depois de uma atitude de perdoar alguém com quem estavam rompidos. Foram inúmeras as vezes que eu vi isso, inclusive aqui. Pessoas que foram curadas depois de assumirem uma nova postura em relação a pai e mãe, em relação a autoridades. Pessoas que foram libertas depois que abriram mão de algo que trazia malefício para a sua vida e fizeram isso em função de terem ouvido a palavra de Deus e terem entendido que essa era a vontade de Deus para elas. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não fazemos ideia do que Deus pode fazer na nossa vida através da obediência. Deuteronômio capítulo 28 diz isso: se vocês me ouvirem e me obedecerem, todas essas bênçãos seguirão vocês e alcançarão vocês. Me parece que nós invertemos esses valores, nós invertemos esse jogo até. A gente corre atrás da bênção, esperando alcançá-la. E infelizmente não alcança. Porque nesse processo nos desviamos totalmente do caminho da obediência. Se a gente volta para a ideia original, a gente faz o caminho da obediência e as bênçãos é que nos seguem.
E as bênçãos é que correm atrás de nós e nos alcançam, diz o texto. Essas bênçãos seguirão vocês e alcançarão vocês. O mais triste da minha vida cristã é que todas as vezes em que eu estava fazendo algo errado, eu sabia disso. Todas as vezes, todas as vezes. Não há segredo para a maioria de nós sobre o que Deus quer de nós. Nós sabemos, e quando não fazemos, sabemos que não estamos fazendo. Eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida a partir daqui, mas hoje eu quero dizer: Senhor, ensina-me a te obedecer. Eu quero lançar as minhas redes, as minhas objeções pouco importam. Ainda que eu não compreenda, a compreensão pode esperar, a obediência que não pode. Um dia Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro disse: o meu Senhor não vai lavar? Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora você não compreende, mas vai compreender depois. A compreensão pode esperar, a obediência não pode. Você já sabe em que área você precisa começar a obedecer a Deus hoje. Hoje, não é amanhã, hoje. Todos nós sabemos. Terceiro, Pedro não fazia ideia, naquele dia em que ele lavava as suas redes, que Deus faria algo extraordinário na sua vida e através dela, mas ele ajoelhou-se. Diga ajoelhar. Ele ajoelhou-se. Aqui é o momento mais lindo do texto, embora também o mais dramático. O que acontece aqui? Quando Pedro vê a pesca maravilhosa que é feita, a partir do momento que ele lança as redes, curiosamente, ele não fica entusiasmado, eufórico, celebrativo. Ele entra num movimento depressivo. Ele entra numa crise. E diz o texto que ele se ajoelha dentro daquele barco e diz uma frase para Jesus que eu quero chamar a sua atenção para ela. Afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Por que é que Pedro diz isso? Deixa eu abrir um parênteses aqui e explicar isso para você. Naquele tempo em que Jesus cumpriu o seu ministério na terra, a religião de Israel havia se dividido em categorias, sobretudo de pureza e impureza. As categorias de pureza eram aquelas que expressavam o tipo de vida que um judeu digno deveria viver. E as categorias de impureza incluíam tudo aquilo que não era lícito a um judeu digno. Por exemplo, algumas profissões. Por exemplo, o fato de haver doenças incuráveis na vida de uma pessoa. Uma pessoa que nascesse doente ia direto para a categoria de pessoas impuras, porque estava sofrendo de uma impureza categórica. Então Pedro cresceu nessa sociedade que diz assim: há gente impura e gente pura. Gente impura, Deus não quer saber dela. Gente pura é gente que tem o amor de Deus. Então Deus só gosta dos bons, dos maus ele não gosta e nem quer saber. Só que isso era só metade da história. A outra metade da história é: aos puros não convém estar perto dos impuros, porque se um puro tiver contato com o impuro, ele ficará impuro também. Então havia leprosos em Israel. Qual que era a determinação para leprosos? Se eles tivessem que, por alguma razão, estar em lugares onde havia não leprosos, eles tinham que entrar gritando: leproso, leproso, para que os não leprosos pudessem se afastar. Aquela mulher que tem um fluxo de sangue, ela se aproxima de Jesus e toca as suas vestes. Quando Jesus pergunta quem me tocou, ela não consegue se apresentar, porque ela sabe que o que ela fez gera para ela risco de vida. Como que ela, mulher impura, que tem uma doença que a torna impura, toca num profeta? Ela pode ser apedrejada por causa disso. Ela só se manifesta quando ela percebe que não vai ter escapatória. Pedro vivia no mundo dos impuros. Quando ele vê que Jesus é alguém que tem o poder de Deus sobre a sua vida, ele entra em colapso. Quando ele vê aquela pesca maravilhosa, ele fica chocado.
ele cai de joelhos e o pedido que ele faz é da maior sinceridade: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, o Senhor é um santo homem de Deus, eu sou um pecador, não convém ao Senhor ficar perto de mim, porque eu vou tornar o Senhor impuro. Só o fato do Senhor estar nesse barco é risco para o Senhor, afasta-te de mim. Só que essa é a grande questão que Jesus veio estabelecer. No reino de Deus, não é o impuro que torna o puro impuro, é o puro que purifica o impuro. E Jesus disse: não tenha medo, aleluia, porque de hoje em diante, você será pescador de homens. Hoje começa uma nova história na sua vida, Pedro. Você reconhece que é pecador. Você reconhece que nada vale, você reconhece que não tem o que oferecer de fato, você reconhece que não tem nenhum mérito diante de Deus, mas eu quero que você saiba que não importa nada disso, a graça chegou, a graça te alcançou, a graça vai fazer toda a diferença, e a partir de agora, independentemente de o que você fez, por onde você passou, o que você falou, quem você se tornou, Deus vai fazer de você uma nova pessoa. Essa é a boa notícia do Evangelho, que não importa o lixo de vida que você já viveu, Deus ainda pode fazer da sua vida uma experiência extraordinária com o poder dEle. Não importa, porque no reino de Deus não é a sua tragédia que impede a bênção de Deus, é a bênção de Deus que arranca você da sua tragédia. Hoje você pode se ajoelhar aqui e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, hoje começa uma nova etapa da minha vida. Hoje você pode se ajoelhar. E esse é o último ponto que eu quero apresentar para você. Quarto lugar. Naquele dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia do que Deus faria na sua vida e através dela. Mas ele deixou tudo e seguiu. Diga: deixar tudo e seguir. Qual que é a força dessa lição para nós? Todos nós podemos abraçar a partir de hoje uma nova trajetória, uma nova história, um novo tempo. Pedro fez uma pesca tão extraordinária que precisou chamar outros barcos para ajudarem. Os barcos quase afundavam. A maior pesca da vida de Pedro, da vida. Ele chega na praia, e assim, eu não sei você, mas se eu tivesse vivendo um tempo frustrante profissional, eu certamente estaria pensando em parar. Mesmo que não parasse, eu estaria pensando nisso. Toda pessoa que está vivendo um tempo frustrante em alguma área, pensa em desistir. Normal. Não está dando certo, estou batendo em ponta de faca, cansei. Só que toda pessoa, em meio a uma situação de desânimo, experimenta um milagre, renova o seu desejo de manter-se naquele lugar. Então você está vivendo um tempo profissional ruim, pensando em desistir, Deus faz um milagre, você fecha um contrato, ganha um dinheiro que você nunca imaginou ganhar, você se reanima. Você fica pensando: meu Deus, agora vai. Agora eu já posso começar a pensar em como crescer, em como multiplicar isso, em como ganhar ainda mais. O que me chama a atenção é que Pedro, no dia da mais extraordinária pesca da sua história como pescador, desiste de ser pescador. Isso não quer dizer que você tenha que desistir do que você faz hoje. Muito provavelmente foi Deus quem colocou você onde você está fazendo o que você faz. Mas a ideia do texto é: depois que você descobre o que Deus tem para você, Jesus disse, você vai ser pescador de homens. Depois que você descobre o que Deus tem para você, não faz sentido viver outra coisa.
Foi nessa coluna da igreja, quando os bancos eram de madeira. Eu estava ali no meio, mais ou menos. Que o Senhor me chamou para o ministério. E eu tinha um sonho no meu coração que eu abrigava desde os 13 anos de idade, ser publicitário. Eu tinha planos e sonhos muito bem descritos. Eu sabia onde eu ia estudar, eu sabia onde eu ia ter o meu primeiro emprego, ou pelo menos desejava ter isso. Eu tinha todos os meus planos muito bem traçados. O Senhor mudou tudo. E um dia me chamou para o ministério. E nesse dia em que o Senhor me chamou para o ministério, eu descobri que não fazia sentido fazer outra coisa. Quando Deus revela o que Ele quer de você, não faz sentido fazer outra coisa. Não se é feliz fazendo outra coisa. Só há uma felicidade na vida, estar no centro da vontade de Deus. Às vezes você não se sente feliz porque está no lugar errado. Preciso orar hoje para que Deus coloque você no rumo certo. Você no centro da vontade de Deus terá lutas, terá provas, terá desafios, mas terá uma paz, uma alegria, uma felicidade que nenhuma experiência nesse mundo pode oferecer. Ou pode oferecer. E eu quero orar com você sobre isso nessa manhã. Para que hoje, você diga diante de Deus: eu quero viver no centro da tua vontade. Feche seus olhos por um instante, curve sua cabeça, por gentileza. Quatro decisões, 4 atitudes, 4 posturas, 4 compromissos. Emprestar o barco, ou seja, colocar à disposição de Deus hoje aquilo que está com você nas suas mãos e você sabe que pode colocar nas mãos de Deus. Por menor que seja até, ou por maior que seja, você pode colocar o que tem nas mãos de Deus. Você pode lançar as redes, começar a obedecer. Você sabe, eu sei, em que áreas nós precisamos começar a obedecer já, agora. Você pode ajoelhar-se e dizer: Senhor, eu sou pecador, mas hoje eu peço perdão, confesso, deixo, e sei que o Senhor me perdoa. Hoje eu decido que não vou mais olhar a minha vida a partir das tragédias, dores, tristezas que acumulei, mas a partir da graça que me alcançou, do amor que me invadiu e me inundou, do poder que a tudo supera e que está em mim pelo Espírito Santo. Você pode começar hoje uma nova história. E começar a orar para que Deus coloque você no centro da vontade dEle, ainda que isso exija renúncia. Quantos querem orar comigo essa oração? Eu vou pedir, se você puder e quiser, que você fique de joelhos, como Pedro naquele dia ficou de joelhos diante do Senhor. E nós vamos orar para que hoje comece um tempo novo na nossa vida, para que hoje comece uma fase nova na nossa história, para que hoje nós saiamos daqui com o coração aberto e convicto de que há milagres de Deus para serem realizados em nós e através de nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pai,
Nosso sentimento é como de Pedro naquele dia. Afasta-te de nós, somos pecadores. Quem somos nós para falarmos contigo? Quem somos nós para nos aproximarmos do teu altar? Quem somos nós para oferecermos o que temos conosco à disposição? Quem somos nós? Mas louvado seja o teu nome, nós somos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Nós somos feitos nova criatura pelos méritos daquele que morreu e ressuscitou em nosso favor. Nós somos amados de um Deus amoroso e bom, que não olha para a história pregressa, mas olha para o sangue que agora nos cobre, que lança os nossos pecados no mais profundo abismo e deles não se lembra mais. Ah, meu Deus, tu sabes que há pessoas aqui aprisionadas pela culpa, pela dor de terem feito o inimaginável, quando se viram em pressões, em lutas, em tribulações, ou tentados para além do que estavam dispostos a enfrentar. Que toda culpa nessa manhã caia por terra em nome de Jesus, porque ainda que sejamos culpados, e somos perdoados por um Deus que perdoa e ama e abençoa. Se o Senhor observasse as iniquidades, ó Senhor, quem subsistiria? Mas contigo há o perdão, por isso és temido. Nesta manhã, Pai, nós nos ajoelhamos diante de Ti para dizer: está aqui o nosso barco, use-o para a Tua glória. Vamos lançar nossas redes em obediência à Tua palavra. Que o Senhor quebre as barreiras da nossa desobediência, rebeldia e insubmissão. Nos ajoelhamos diante de Ti, certo de que nos levantaremos outros para vivermos uma nova fase, onde não faz sentido vivermos fora do centro da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.